Há alguns anos atrás, você se mudou para os Estados Unidos querendo prosperar, estudar, talvez aprender inglês, ajudar sua família, ter melhores oportunidades. Aí se passou o tempo, você se vê 5, 10, 15 anos na América e você acorda cedo, reclama do seu trabalho, recebe aquela grana, gasta tudo que ganha e não constrói absolutamente nada. Ou seja, passou todo esse tempo na América e patrimônio em dólar, que é o que vale nesse país, você não tem nada. Eu quero te dizer o seguinte, isso não é uma história particular sua. Milhares de imigrantes estão na mesma situação. E isso é o que a gente chama no mercado financeiro de ciclo da pobreza ou a famosa corrida dos ratos. Infelizmente, o ciclo da pobreza muitos imigrantes conhecem. Mas o que vocês desconhecem é o ciclo do enriquecimento oculto. Eu sei que nesse momento você está pensando, lá vem ela me falando pirâmide, esquema para eu perder dinheiro, coisa que eu não conheço. Não. Nesse vídeo eu vou te explicar como esses dois ciclos funcionam e como acessar o ciclo do enriquecimento oculto. Vem comigo. Tudo que eu vou te explicar aqui hoje nesse vídeo não é nenhuma conversa fiada que você viu pela internet, não. Eu tenho mais de 16 anos trabalhando no mercado financeiro. E antes de estar aqui na internet ajudando imigrantes como você, eu ajudava multimilionários a protegerem seu patrimônio na maior economia do mundo aqui nos Estados Unidos. E eu entendi como esses milionários fazem mais dinheiro, enquanto a maior parte da população padece na extrema pobreza. Mas eu sei o que você está pensando, isso não vai dar certo para mim. Porque eu sou um imigrante, moro nos Estados Unidos e esses seus clientes milionários têm muita grana e eu não tenho, Verena, como te pagar. Concordo, realmente hoje você não tem como me pagar, porque nem pagando eu dou consultoria particular. Mas eu quero te falar uma coisa, desde 2020 eu tô aqui na internet ajudando imigrantes que saem do mais absoluto zero. E você sabe o que é o mais interessante? Eu entendi que a estratégia que eu usava para os meus clientes multimilionários crescerem o patrimônio também funciona com o imigrante que está em dívida, que não entende nada de finanças e que está começando do mais absoluto zero. Eu tenho mais de 9 mil alunos para te provar que funciona também para você. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou dar uma chance para mim mesmo. Porque eu acho que o maior impedimento era eu mesma. Não acreditar em mim. E o que você diria para esse imigrante que tem o mesmo pensamento de Josiane, acha que tem que entender de números, acha que tem que ter muito dinheiro? O que você diria para ele nesse momento? Que não precisa. Porque o apoio que eu tive, o curso que eu tive, te pega assim pela mão praticamente. A primeira coisa que eu quero que você observe é a lista da Forbes, com os homens e mulheres mais ricos desse mundo. O número 1 da atualidade é Elon Musk, o CEO da Tesla, que possivelmente você já ouviu falar dele. Ele tem uma fortuna avaliada em 231 bilhões de dólares. O segundo homem que eu quero falar aqui é Bernard e sua família. Ele é dono de uma das redes de luxo mais poderosas do mundo, a LVMH. Essa empresa é dona de marcas como a Louis Vuitton, a Christian Dior e outra, a Sephora, que é essa marca de maquiagem tão famosa aqui nos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, a fortuna desse homem, que é dono de todas essas marcas, está avaliada em 222 bilhões de dólares. Eu sei que é muito dinheiro para se pensar. Às vezes a gente fala de bilhões, mas não dá nem para entender em quanto de dinheiro isso se torna realmente. Mas pois é, eles ganharam muito dinheiro com essas empresas. E o terceiro homem mais rico do mundo é Jeff Bezos. Inclusive ele é dono de uma empresa que o imigrante adora gastar um dinheiro, a Amazon. Ele tem um patrimônio de 164 bilhões de dólares. Mas antes de continuar, eu quero que você se inscreva no meu canal clicando aqui e que você deixe seu like, sabe por quê? É extremamente importante você se inscrever no canal para que toda semana você receba os novos vídeos que eu estou produzindo. Esse canal, o intuito principal, o meu intuito é te deixar mais rico na América e com conteúdo, até para você conversar em bate-papos aí pela rua. E você parar também de ficar aí com o seu dedinho no Instagram, só absorvendo conteúdo que não vão te levar a lugar algum. Existem alguns fatos incomuns entre esses empresários. O primeiro deles é que eles são pessoas altamente inteligentes e eles entenderam que um dos princípios do ciclo do enriquecimento oculto é você investir e reinvestir em empresas e no seu próprio trabalho. Esse é um ponto extremamente importante. O segundo ponto extremamente importante é o lucro que você obtém do seu trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você tem uma empresa nos Estados Unidos. O faturamento da sua empresa foi de 10 mil dólares, mas quanto efetivamente ficou de lucro no seu bolso? Por quê? Ainda tem os custos que você tem com aquela operação, ou algum material que você precisou comprar,
ou algum custo com deslocamento e transporte. O que importa realmente é quanto de lucro ficou no seu bolso. Ou seja, quanto maior a sua margem de lucro, mais dinheiro efetivamente você vai colocar no seu bolso. E a terceira informação, e a mais importante, que eu quero que você coloque na sua cabeça, é que eles enriquecem diante de ciclos econômicos. Nós temos 4 ciclos econômicos. Nós temos a expansão econômica, o boom, a recessão e a depressão. E por que é importante você entender sobre ciclos econômicos? Porque dependendo desse ciclo, você pode investir, colocar mais dinheiro no seu negócio, porque ele vai rentabilizar muito mais. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Você lembra o que aconteceu com o Covid? O Covid literalmente foi uma doença que se espalhou pelo mundo. Porém, tiveram empresas que decolaram e ganharam dinheiro com o Covid e tiveram empresas que perderam muito dinheiro com o Covid. Empresas como a Vemo, empresas como a Amazon, empresas como o Walmart aproveitaram desse momento que estava todo mundo trancado em casa para vender mais e mais produtos pela internet. Eu vou te dar outro exemplo que vai entrar direitinho na sua vida. Vamos dizer que você trabalha na construção. Então, o que é que aconteceu? Veio o Covid. As pessoas estavam trancadas em casa. O governo, para motivar o consumo, ele fez o quê? Baixou a taxa de juros. As pessoas começaram a ter interesses em comprar casas. Quanto mais pessoas compram casas, mais demanda de serviços na construção elas precisam. E aí, o seu trabalho passa a ser muito mais valorizado. E além do seu trabalho ser mais valorizado, você ainda lota a sua agenda. Mas aí você lotou sua agenda na época do Covid e você começou a pensar: uau, como eu sou inteligente! Uau, como minha empresa está decolando e o céu é o limite. Ei, não quero dizer que você não é inteligente não, mas baixa sua bola aí. Sabe o que é que acontece? Existiu uma mudança do ciclo econômico. E agora, por conta de uma situação adversa que foi o Covid, você foi beneficiado. Se você começa a entender que isso é normal em cada ciclo econômico, você vai entender que você precisa aproveitar essas oportunidades. E não existe só ciclos de oportunidade, não. Os ciclos de oportunidade geralmente é a expansão econômica e o boom. Quando a gente entra em recessão, existe um problema generalizado na sociedade. Eu vou dizer, mas Verena, na construção, até hoje eu tô com muito trabalho. Por quê? Porque vocês estão vivendo ainda um final de um ciclo. Agora que o governo está subindo as taxas de juros, a tendência é que as pessoas diminuam o seu desejo de comprar novas casas. E essas pessoas que ainda estão reformando as suas casas que compravam lá em 2021, que seguem gastando dinheiro fazendo reformas, a tendência é que isso pare com a subida da taxa de juros. Porque com a subida da taxa de juros, as pessoas se sentem desmotivadas em comprar um novo imóvel. E a tendência é que nos próximos anos o serviço da construção tende a diminuir se a recessão econômica não sofra um novo impulso para a gente voltar para a expansão econômica. Resumindo, o que eu quero te dizer aqui, esses ciclos econômicos, eles podem ser um agregador, fazendo com que você ganhe mais dinheiro em um momento específico, como também dependendo da crise econômica e de que setor da economia ela causa um impacto, você pode sofrer com isso. Recessões sempre vão acontecer, porque, como eu te falei, a economia vive de ciclos. Geralmente, segundo Ray Dalio, que é um grande investidor, ele diz que os ciclos econômicos trocam de 8 a 12 anos. Isso são estudos que a gente não pode negar dentro da economia. De 8 a 12 anos, a gente troca de ciclo econômico. Então, só para você ter uma ideia, desde 1930, os Estados Unidos passou por 14 recessões. A última foi em 2020 por causa do Covid. Ou seja, problemas econômicos levam países a passar por dificuldades. E você precisa entender sobre esse assunto para você saber superar essas dificuldades sem ficar sempre naquela corrida dos ratos, que é o quê? A economia decola, você enche o bolso de dinheiro. Depois vem a recessão e o seu dinheiro vai pelo ralo. Por quê? Porque você acha que esse enriquecimento, esse crescimento nos seus negócios nunca vai parar, nunca vai ter um fim. E ele vai ter. O que é importante você pegar nesse vídeo? Que existem 4 ciclos econômicos e que você não vai estar nesse ciclo da prosperidade o tempo inteiro. E é exatamente por isso que você tem que se preparar para os maus momentos. Verena, então tem como eu prever, daqui a 8, 12 anos vai ter outro ciclo econômico e aí eu já vou me organizar? Sim e não. Os economistas, eles são como se fossem aquelas meninas que falam sobre o clima lá no jornal, sabe? Eles falam como é que tá a economia e o que é que tá por vir. Se você acompanha o jornal e você vê que os ciclos econômicos estão se modificando
modificando, você tem uma chance de se antecipar e, dependendo da situação, você salva mais dinheiro e, dependendo do ciclo econômico, se é um ciclo vantajoso, você investe mais no seu negócio para você faturar ainda mais. Caneta e papel na mão, que agora eu vou te dar uma dica para você passar por esses momentos de crise e crescer ainda mais quando tiver uma recuperação econômica. A primeira coisa que eu quero que você pense é que cash is king. Verena, o que é que isso quer dizer? Em momentos de bonança, você tem que salvar dinheiro. Por quê? Um momento de incerteza vai bater na sua porta. E é nesse momento de incerteza que os seus concorrentes que não têm dinheiro junto, dinheiro guardado, vão passar por dificuldades e até vender o seu próprio negócio. É nesse momento que você fez um caixa gordo e talvez você tenha dinheiro até para comprar o negócio desses seus concorrentes e até mesmo pegar os seus clientes, porque se ele vai fechar o negócio, vão ficar muitos clientes à deriva. E é nesse momento de instabilidade, se você está organizado financeiramente, se você tem reserva de emergência, você consegue abocanhar uma maior participação de mercado. O que a gente chama no mercado financeiro de market share. Por exemplo, se a concorrente da Apple, Samsung ou outras empresas concorrentes quebrarem, a Apple consegue abocanhar seus clientes, dependendo do tipo de serviço que ela prestar ou de produtos que ela for vender com preços mais acessíveis. Outro ponto que é extremamente importante você aprender nesse vídeo é o seguinte: no mercado financeiro, quando você investe dinheiro, existem empresas que vão mal em alguns períodos e empresas que vão muito bem em outros períodos. Se você quer diversificar o dinheiro do seu negócio, eu acho extremamente importante você entender como funciona o mercado financeiro. Eu entendo, você vai dizer, Verena, por que eu vou deixar de investir na minha própria empresa para investir nessas empresas de Elon Musk, da galera do mercado financeiro, se eu posso ganhar muito mais dinheiro na minha empresa? Uma coisa que você precisa entender é a diversificação. Se algo acontece com a empresa que você fundou, você passa por um problema financeiro e ela vem a falir, você está com toda a sua grana concentrada em um único setor. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que tenha outra crise e que as pessoas parem de consumir muito o produto que você vende. Como é que você vai fazer? Como você vai passar por essas dificuldades? Então, é importante você entender que o mercado financeiro é uma forma de você diversificar. Você pode comprar empresa de outros setores e sempre que tiver uma crise, vão ter empresas que vão mal, mas vão ter muitas empresas que vão alavancar e isso vai aumentar os seus lucros. Eu sei o que você deve estar se perguntando, mas Verena, fala logo pra mim essas empresas que vão dar lucro, que eu vou comprar para eu ganhar mais dinheiro. Eu quero te falar o seguinte, não tem como, em um vídeo tão curto como esse no YouTube, eu te mostrar todo o passo a passo. Exatamente por isso que a gente tem um treinamento para isso. Esse treinamento ele abre vagas de vez em quando. Se você quer ser notificado quando a gente abrir as inscrições das próximas vagas, se inscreve na lista de espera que vai estar um link abaixo desse vídeo. Ou você me segue lá pelo meu Instagram, Verena Oficial, porque nesse treinamento eu te dou o verdadeiro passo a passo de como abrir conta, quais são os documentos, quais empresas comprar, o que é que vai te dar mais lucro. Então, se inscreve no meu canal e fica atento à abertura das inscrições. Então, Rico na América, não existe almoço grátis. Isso é uma frase típica minha que você vai aprender nessa caminhada. Mas não desiste não. Continua aqui no YouTube que tem muito conteúdo importante para você. E outra, te vejo no próximo vídeo.